É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Bom de Papo e hoje o papo aqui é sobre o mercado de trabalho. Até bem pouco tempo atrás era bem comum uma pessoa logo no começo da juventude ingressar numa empresa e ficar nela até se aposentar. Hoje em dia isso é cada vez mais raro. Assim como está ficando raro o emprego com carteira assinada e diversos outros direitos trabalhistas. Até hoje em dia é muito comum mesmo você encontrar algumas pessoas falando o seguinte: eu já acabei os estudos. Mas aí eu te pergunto, será que é possível mesmo terminar os estudos? Para conversar sobre esses assuntos e muito mais, o Bom de Papo tem a honra de receber o consultor Evandro Milet. Evandro, que satisfação tê-lo aqui, uma alegria para o nosso programa. A satisfação é minha. Que maravilha. Eu queria começar o nosso papo justamente por essa história da carteira assinada. Eu acho que na década de 70, até parte da década de 80, ter uma carteira de trabalho assinada era um atestado de ser um cidadão de bem. Em alguns casos de blitz policial, poderia ser até um alvará de soltura. Não, esse cara é trabalhador, ele tem uma carteira assinada. Hoje em dia, a ideia de carteira assinada como um elemento que vai dar chancela se alguém é trabalhador ou não, é cada dia mais rara, né? A gente está metamorfoseando esse significado. Olha, é verdade, o trabalho mudou, né? Quer dizer, você falava emprego, agora você falava empregabilidade, agora fala em trabalhabilidade, sei lá o que. Você tem que ter características para ser requisitado pelo mercado de alguma forma, né? E aí muda realmente. Você vai fazer por projeto, você vai fazer durante um tempo na empresa, depois vai fazer em outra, uma parte do tempo numa, parte do tempo do outro. Isso aí vai ser a regra em geral, né? Você pega, por exemplo, essas grandes empresas aí. Hoje a Apple atingiu $1 trilhão de faturamento, né? A Apple. E essas empresas grandes, Apple, Facebook, Google, não sei o que mais e tal, tem um valor de mercado dessa ordem, $1 trilhão, quase todas elas, mas empregam pouquíssima gente. Quer dizer, eles terceirizam muita coisa, empregam gente por um tempo, faz projeto aqui, faz projeto ali, então mudou, o mercado de trabalho mudou. A gente, hoje em dia, tem alguns especialistas que costumam dizer até fazer um fenômeno chamado da uberização do trabalho, que em muito pouco tempo, talvez o trabalhador vai ser como se fosse um motorista de aplicativo, ou seja, ele está lá cadastrado, aí aparece um emprego, um trabalho em determinado lugar por um determinado tempo, recruta esse indivíduo para fazer aquele trabalho, daqui a pouco esse trabalho acabou, ele já pega em outro lugar. Aquela ideia da gente, que eu falei no início do programa, de que uma pessoa entrava na empresa aos 20 anos e se aposentava na mesma empresa, vai ser cada vez mais rara essa ideia, né? Você tem razão. Os americanos chamam de gig economy, GIG, que é a economia de bico, chamada. Essa ideia de que você tenha plataformas aí, tem várias delas, plataformas específicas, que você se cadastra lá e vai fazer um trabalho. Por exemplo, aqui mesmo, outro dia um amigo meu que vai fazer uma marca, por exemplo, da sua empresa, quer fazer a marca aqui e tal, desenhar. Você entra numa plataforma dessa. Quem fez a marca para ele foi um designer das Filipinas, que estava cadastrado lá, mandou para ele e tal, cobrou, etc. E tal. Então tem uma plataforma que não é mais nacional, é uma plataforma mundial de trabalho. Então você tem Isso aí, eu acho que vai ter um pouco de tudo. Vai ter gente que vai se empregar com carteira, vai ter gente que vai trabalhar por projeto, vai ter gente que vai trabalhar por bico, vai ter gente de todo tipo, meio expediente inteiro. Acho que vai ter uma variedade de opções no mercado. Agora, tem uma discussão. As tecnologias novas sempre desempregaram pessoas, quer dizer, como aconteceu ao longo do tempo, telefonistas, datilógrafos, assessorista, né? Assessoristas, desapareceram ao longo do tempo, mas surgiram outras profissões, foram surgindo. A dúvida que se tem hoje é se a coisa está tão rápida, e realmente está tão rápida, que vai dar tempo das pessoas se adaptarem a isso. Aí tem mil opções, tem gente graúda, como o Bill Gates propondo robô pagar imposto de renda, se você por exemplo, né? Robô pagar imposto de renda. Outra é a história da renda mínima. Não, todo mundo tem que ter uma renda mínima, porque não vai ter trabalho para todo mundo, pelo menos para evitar a pobreza geral, você paga um salário, uma renda mínima para a população toda para evitar esse problema. Tem discussões dessas acontecendo para economistas de peso, acontecendo não é de esquerda, não, acontecendo nos Estados Unidos, essa discussão grande. Então tem uma movimentação grande acontecendo no mercado. Isso. Eu trago essa discussão para quem está nos assistindo agora justamente por isso, que gera uma ansiedade, uma angústia muito grande pelas pessoas não perceberem que a sociedade e o mercado, ele está em movimento. As pessoas estão querendo jogar com um mercado que foi presente até o século passado e agora ele tem outra característica e espera da gente outra atitude também, não é?
E não é uma coisa binária só assim, não era uma coisa é outra. Não, o que é hoje, ano que vem vai ser diferente, no outro ano vai ser diferente, porque se você pegar o que era um médico há 5 anos atrás, já é diferente. Hoje o médico já tem outras formas de tratamento, já tem robô para operar essa cirurgia, já tem 1 milhão de coisas diferentes. O que era um engenheiro há pouco tempo atrás, já não é um engenheiro e vai ser, daqui a pouco, vai ser completamente diferente. Então, o pessoal que está entrando na faculdade hoje, por exemplo, quando se formar, a profissão dele já foi diferente do que quando ele entrou. Então, acho que a característica principal que você deve passar para as pessoas é o seguinte: a primeira coisa, você tem que aprender a aprender. Vai ser a regra geral, é o seguinte: tem que estar permanentemente sabendo, como você disse no início, não vai ter esse negócio, eu acabei de me formar, acabei meus estudos. Não existe mais isso. Não. Exato. E sabe o que mais é angustiante, Evandro? É que muitas das pessoas que trazem esse discurso, eu terminei os estudos, elas falam isso imediatamente após o ensino médio. Sabe? E você imaginar que o indivíduo que termina uma formação em nível superior, até quando ele diz, agora eu estou formado, ele parte do pressuposto que a formação já está toda nele. Ao passo, como você bem disse nesse instante, ou seja, do minuto seguinte à sua titulação, você recebeu o seu diploma na mão, o mundo já transformou mais um pouquinho. A característica do seu trabalho mais um pouquinho. Então, quem não aprender a aprender vai ser refém de um papel, que já não vai ter o valor que já teve, né? E tem algumas características gerais, começa de aprender a aprender, tem outras que você tem que ter que funcionam em qualquer tipo de trabalho. É fundamental você saber se comunicar, por escrito e falando, é uma característica. É claro que é fundamental você saber línguas, pelo menos o inglês básico. Antigamente se dizia assim, há pouco tempo se dizia, não, para você estar bem no mercado de trabalho, você precisa saber inglês e informática. Dizia-se isso, né? Inglês, tudo bem, continua. Informática era saber o pacote Office lá, o Word, Excel, não sei o que mais. Hoje em dia, não. Você tem que saber lidar com redes sociais, você precisa lidar com programação, com alteração, com edição transformação digital, edição de vídeo. Os trabalhos todos se modificaram. Sim. E, principalmente, a digitalização das coisas todas acontecendo. Todas as profissões estão entrando para dentro da rede, todas as coisas estão acontecendo na rede, essa transformação digital, como se diz, está acontecendo em todo lugar, em todas as empresas, em todas as profissões. E me faz lembrar de uma história que meu pai me contava, que ele trouxe para mim como dever de casa. Ele falou, meu filho, quem não tem um diploma de datilografia não consegue emprego em lugar nenhum. Hoje em dia, você só vai encontrar máquina de datilografar em delegacia, que ainda tem uma ou outra lá, mas você não encontra. Ou seja, aquela habilidade também não foi toda perdida, porque parte daquela habilidade do ASD, aquela coisa toda, se deslocou para a habilidade de poder digitar no computador, no celular, tudo isso. Sabe que eu sinto falta disso, né? Eu fico olhando para o teclado para poder digitar aqui, aí eu fico com inveja de quem consegue olhar para o teclado e digitar. Poxa, porque você tivesse feito datilografia, né? Funcionava. Tá certo. Eu queria saber o seguinte, uma das suas especialidades e que você é mais reconhecido no mercado é a inovação. Como que a pessoa que está nos assistindo aqui, ela pode entender o que é o conceito de inovação? Olha, o que se fala em inovação é a ideia de você fazer alguma coisa nova, mas que entre no mercado. Não é uma coisa um cientista que faz uma invenção, alguma coisa de um professor universitário que está lá na prateleira dele, mas é alguma coisa que fez, que foi para o mercado, que foi colocado dentro da empresa, que transformou. Às vezes o pessoal diz que gerou nota fiscal, alguma coisa que funcionou, que entrou no mercado e transformou de alguma forma aquela empresa, transformou a economia de alguma maneira. Então, isso é importante por quê? Porque isso gera aumento de produtividade, esse aumento de competitividade da empresa. Então, é importante a inovação nesse sentido. A inovação é uma coisa nova que funcionou, que entrou, que aconteceu de fato. Então, esse é o conceito de inovação. E ele é importante por causa disso, por causa da competitividade. Cada vez que você inova, você consegue fazer alguma coisa mais barata, mais rápida, melhor, e vai competir com o outro. E nada melhor do que a competitividade para você avançar. Né? Para você avançar. Sim, e muitas vezes é importante, até para a própria empresa, ela inventar os mecanismos que possam a quebrar, para ela poder dar o próximo salto, né? Porque senão o concorrente vai lá, inova e faz o que ela poderia ter feito. Por exemplo, o pessoal do Uber, hoje em dia, os aplicativos de motoristas, estava na mão deles, estava na mão dos taxistas o Uber. Eles tinham os mecanismos lá de disque táxi, já era uma questão. Depois eles fizeram alguma plataforma para poder, pelo celular, chamar. E eles acreditavam que nunca ia surgir nada que pudesse superar o táxi. E acabaram perdendo o bonde da história, mesmo estando com a possibilidade de inovar na mão deles. Agora, um dos grandes pontos que a Uber conseguiu entrar, quer dizer, tem um ponto do aplicativo em si, quer dizer, diminuir, vamos dizer, o atrito entre o cliente
e a operação. Sim. Né? Fica mais fácil você pedir em qualquer horário, fica mais fácil pagar. Você simplesmente entrou, já deixou o cartão lá, quando chega no lugar, você sai do táxi, já está, né? Sai do carro da Uber, já está feito. Então, essa redução desse atrito. Então, é um ponto fundamental nessas coisas todas, é o seguinte, tem que atender melhor os clientes. O cliente tem que ser paparicado. Então, todo mundo que inventar uma novidade, que atenda melhor o cliente, vai acabar se dando bem, né? Então, facilita a vida dele, é uma coisa importante, né, em qualquer inovação. Perceber a experiência do cliente. O papo está excelente. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a alguns instantes a gente volta. Vai ser um intervalo muito breve e você não pode sair daí, porque ficando com a gente você vai saber o seguinte, como que a inovação pode te ajudar a sobreviver esse mercado e sobreviver bem. A gente volta já. Bom de papo, bom de papo. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor é que com um cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando sobre as metamorfoses do mercado de trabalho. O Bom de Papo está recebendo hoje o consultor Evandro Millet. Nosso papo foi tão interessante nesse primeiro bloco, vou te servir um café aqui para celebrar esse encontro e a gente ainda ter mais disposição para conversar sobre esse universo que tanto interessa ao nosso público. Um mundo hoje, com o Brasil com 13 milhões de desempregados, a gente tem que pensar sobre, né? Vamos celebrar esse encontro aqui. Tchim, tchim. Que maravilha. A gente está... O Café Cafuso está trazendo... Você é tomador de café? Como é que é a sua relação com o café? Tomo café, eu como 3, 4 por dia, assim, mas estamos de manhã cedo, café puro, estamos ao longo do dia sempre tomando. O Cafuso está trazendo ao mercado o Extra Forte, a versão Extra Forte, para quem gosta de um café mais encorpado. Esse aqui é a grande pedida. Fina Flor do Café, tem aí perto do supermercado da tua casa. De repente, você pode conhecer e saber o sabor que a gente está provando aqui nesse exato momento. Então, vou fazer o seguinte, vou te convidar para a gente ver um quadro de rua. A gente foi às ruas perguntar para as pessoas qual é a grande luta que elas estão vivendo nesse momento. Vamos saber como é que foi. Papo de rua. Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas para saber qual é a grande luta que as pessoas passaram. Deixa eu tentar falar. Posso fazer uma pergunta? Qual é a grande luta do senhor? É conhecer a própria vida, entender a própria vida. A razão da vida, a dimensão da vida, as perspectivas da vida. Se tem uma vida só, se não tem outra vida. O que você fez de importante, o que você não deixou de fazer, tem que reviver. Então, porque eu pago pensão para meus filhos velhos de idade, e eu estou lutando para conseguir e não estou conseguindo. A luta que eu tenho mais hoje em dia. E ela te prejudica em outros campos da vida? Prejudica muito, porque às vezes eu tenho um filho mais... os meus filhos menores, né? E eu não, às vezes eu não tenho condições de dar um bom coisa para eles. Sim. E a sua? Qual é a grande luta da sua vida? A minha luta foi ter parado de beber, graças a Deus consegui. O que mudou na sua vida parando de beber? Para mim mudou tudo, família, conjunto familiar muito melhor hoje em dia, que antes não era a mesma coisa, que antes de beber é como vegetar. Hoje eu vivo tranquilo com a minha família, graças a Deus, meus filhos me respeitam, eu respeito meus filhos, minha esposa. É assim, é simples, é só ter força de vontade e fé em Deus, consegue. A maior luta que eu tive, e graças a Deus venci, foi que eu, até uns 4 anos atrás, trabalhava empregado. Né? Aí, com muita luta, muitos anos trabalhando empregado, eu consegui botar o meu próprio negocinho. Né? Quer dizer, devagarzinho estou vencendo. E qual é o próximo nível que você quer chegar? Olha, eu daqui, o nível que eu quero chegar é que eu pago a escola do meu filho, tiro tudo daqui, e eu quero até chegar na faculdade e formar meu filho. Esse é meu sonho.
Então, de alguma forma, o seu trabalho aqui é a chave para o futuro dele. Com certeza, o futuro dele. Rapaz, a grande luta que eu passei na minha vida foi através de um filho meu, entendeu? Que hoje é um menino, é um atleta, e ele nasceu com um rim só, entendeu? Aí o médico chegou para mim e falou, ele estava com 2 anos na época, o médico falou, ó, quando ele tiver 18 anos ele não vai aguentar, certo? Aí hoje o menino está com 34 anos, é um guarda-vida, trabalha no porto, nada, joga bola. O que eu considero assim que eu tive assim na vida foi eu perder minha esposa, né? Isso foi há quanto tempo? 15 anos passados. Aí eu senti que Esse foi o maior golpe que a vida te deu. foi o maior golpe. Pô, cara, as pessoas não te conhecem, não sabem seu trabalho. E até você mostrar que você tem algo de bom, isso você passa por algumas dificuldades, né? Mas com fé em Deus as coisas acontecem. Qual foi essa grande dificuldade? Aparência. A maior batalha que eu tive na vida até hoje foi de trabalhar e criar minha filha, que graças a Deus está criada. Está criada, eu tenho uma neta formada, graças a Deus. E foi sozinha, não foi com a ajuda de ninguém, não. Foi com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. É. Então, agradece a Deus aí. Ele tá te vendo. Ah, ele tá me filmando, mas eu não queria que me filmasse, não. É Deus. Olha, ele tá atrás dessa lente aqui, ó. Amém, glória a Deus. As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço para ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na Da Casa Financeira. A Da Casa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da Casa Financeira. Evandro, o seguinte, a gente falou no primeiro bloco sobre inovação, você trouxe o conceito, a aplicabilidade, eu gostei dessa ideia de inovação que gera uma nota fiscal. Essa é muito interessante. Mas eu queria saber o seguinte, quando a gente fala de inovação, a gente é remetido imediatamente à ideia do Google, por exemplo. O Google é uma empresa inovadora, está no universo de reflexão de muita gente. E eu queria saber de você o seguinte, o que fez o Google se tornar a empresa mais desejada pelo trabalhador, o lugar que as pessoas mais gostariam de trabalhar? Por quê? Olha, tem até um livro interessante escrito pelo líder de recursos humanos do Google, o americano lá que escreveu, ele contando... Normalmente a gente vê a história do Google, é aquele negócio, as salas que tem um puff, você vai trabalhar, pode levar o cachorro, pode andar de bicicleta, de skate, não sei o que mais. Isso é um pouco, vamos dizer assim, a aparência, né? Mas por trás tem toda uma articulação de informação que circula. Os donos da empresa lá, os dois lá, sócios, se reúnem toda sexta-feira com o pessoal, junta todo mundo para discutir, livre, aberto, discute qualquer assunto, qualquer tema. Então as pessoas se sentem participantes, né? Elas se sentem participantes que elas podem criar alguma coisa dentro da empresa e se sentem bem com aquilo. Eles não são subordinados a alguém que chega com a ordem de cima. Então tem uma série de coisas dessas e eles fazem questão. Ainda, claro, que dá um prêmio em dinheiro também, tem benefícios de recursos, tem benefício de todo tipo, até... Tem lavanderia para lavar roupa do sujeito lá se quiser. Até tem um bocado de serviço acoplados aí. Acolhedor e as pessoas são incentivadas a entregar o melhor, né? E essas empresas grandes, como o Facebook, como o Apple, como o Google, que você falou, a Amazon, que são as grandes empresas hoje, essas empresas, elas disputam até mercado. Então, uma das coisas que eles querem, por exemplo, isso está escrito nos livros, eles procuram o seguinte, até se instalar perto de uma universidade. Que a grande coisa, o grande tipo de pessoal que eles precisam é gente com cabeça, criatividade, com boa formação, e que saibam mexer com a tecnologia e pensar e ser criativos. Então, próximo de universidade, realmente, cada uma delas está perto de Stanford, na Califórnia, outra está perto de outra universidade. Aqui estão certos grandes centros para se instalar, para ter acesso a essas pessoas. Né? A esse celeiro de gênios, né? A gente pode falar que hoje em dia o mundo está vivendo uma 4ª revolução industrial? Olha, isso é a expressão que se usa, né? Na indústria se usa a discussão da indústria 4.0 ou a 4ª revolução industrial, né?
Quer dizer, a primeira é a Revolução Industrial lá do século XVIII, século XVIII por aí. Energia a vapor, Energia a né? vapor, O carvão era o locomotivas e tal. A segunda é a da eletricidade, já no começo do século XX, né? A eletricidade, da linha de montagem da Ford. Petróleo, né? Chega na terceira, a introdução inicial dos computadores, década de 1960. E a quarta é um negócio, uma transformação tão grande, não só no mundo digital, mas no mundo biológico também. Sim. Tem coisa acontecendo na biotecnologia, por exemplo, interessantíssimas, que podem modificar remédios na área de agricultura, etc. e tal, na nossa vida, estender a nossa vida mais tempo, que beleza, né? Pode ser. Então, e no mundo digital, uma transformação que acontece em todos os setores. Toda hora tem uma novidade. Quem é que ouviu falar em drone 5 anos atrás? Agora tem drone fotografando. Tem meninos, brinquedo de criança hoje em dia, um drone, né? Aí a história de carro sem motorista. Você não, carro sem motorista, quem quer dirigir carro sem motorista e tal? Já tem. A previsão é que até 2025, pelo menos 10% da frota nos Estados Unidos seja sem motorista. E o sem motorista é melhor até, porque não bebe, não dorme, não sei o que mais. Então, é cheio de sensores, inteligência artificial, reconhece qualquer coisa, ele passando na hora. Então, é possibilidade. O pessoal acha o seguinte, daqui a uns 50 anos aí, nossos netos aí vão dizer o seguinte, cara, vocês deixavam uma pessoa humana dirigir automóvel, maluco, matava gente, não sei o que, não pode, isso é um absurdo que vocês faziam. Não, então, chegar aí. Exato, como a gente hoje em dia, quando a gente pensa na figura do ascensorista, existe um ou outro ainda trabalhando com isso, mas quando você para pensar que uma pessoa era contratada para apertar o botão do elevador, porque as pessoas não sabiam fazer isso, ou sentiam medo de fazer uma operação errada no elevador, sabe? Isso soa estranho para a gente hoje, mas durante um período, entrar no elevador já era uma coisa meio aterrorizante, né? Vai ser com o carro, vai ser com as outras tecnologias aplicáveis, vestíveis, né? Vestíveis e tal. Tem muita coisa acontecendo aí nessa área. A internet das coisas, Big Data e essas coisas todas que estão aí na inteligência artificial. Realmente, a inteligência artificial é um negócio que modifica. E já está entrando no mercado. Hoje você liga para um banco, por exemplo, tem muito aquele atendimento que você digite 1, digite agora 3, agora já tem uma pessoa falando que já é um robô, que já consegue falar uma voz, já consegue reconhecer o que você está dizendo, você diz o que você quer fazer e ele já vai entendendo. E está aperfeiçoando cada vez mais. Inteligência artificial é um negócio que vai transformar a vida de todo mundo aí, né? Então, e transforma os empregos. Agora, é interessante você perceber o seguinte, existem profissões, vamos dizer assim, novas surgindo. Quem é que falava? A gente é youtuber, né? Vai lá para o YouTube e tal, e já ganha dinheiro, gente fazendo, promovendo coisas no YouTube, fazendo, né? Tem o analista de redes sociais, preparador de marketing digital. Não, ou seja, tem várias profissões associadas a esse mundo digital que surgem. Exato, somem em algumas áreas, né? Acabam surgindo em outras. Surgindo outros tipos de trabalho que as pessoas se especializam e vão achando seu rumo aí sempre. Novas demandas. Algumas pessoas falavam que a gente vivia uma era de mudanças. Na verdade, talvez a gente esteja vivendo uma mudança de era, não é? É algo muito mais profundo. É verdade, porque as coisas são exponenciais. Você muda muito rápido, cada vez mais rápido, porque você imaginar... É o tal negócio, se você imaginar que 10 anos atrás, nós estamos em 2008, não tinha Facebook. Sim. O Google surgiu em 1998, o WhatsApp é mais recente, é de 2012. Quem consegue sobreviver sem essas ferramentas hoje em dia? Então, o que vai ser daqui a 10 anos? Sei lá. É difícil imaginar. E cada vez a velocidade dessas transformações são mais rápidas. Né? Eu queria o seguinte, de repente tem alguém assistindo a gente nesse exato momento, uma pessoa que está olhando no nosso papo e está falando, cara, esse mundo está altamente em movimento, e eu não me dei conta que as coisas aconteciam nesse processo. Que dica poderosa que você pode deixar para quem está nos assistindo, poder surfar essa onda e não morrer afogado? Porque tem gente que vai pegar essa onda de transformação e vai surfar nela e ir embora. Claro. Mas tem gente que fica na arrebentação e não consegue sair dela. Que dica você pode deixar para essa pessoa que está nos assistindo aqui, para ela poder surfar bem essa onda? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, pode ser que a parte de tecnologia assuste, né, muita gente. Agora, você pode sobreviver sem a tecnologia, né? Acho que um ponto, se você tem uma lojinha sua, por exemplo, um pequeno comércio, mas você atende o cliente bem, você cria alguma coisa diferente que ninguém faz, você tem, por exemplo, uma loja de moto, mas a loja não é de moto, vamos dizer, de vender moto. A loja é de agregar as pessoas que gostam de moto que vêm ali e transformar. Você tem um botequim, um bar, em que você cria um ambiente legal com seus clientes. Tudo isso sem precisar de tecnologia, eventualmente você consegue sobreviver e consegue crescer. Agora, de alguma forma, a tecnologia vai surgir, porque você vai precisar usar
Até ferramentas simples que existem hoje. Você trabalha num bar, você trabalha lá, você tem um bar em Bento Ferreira. Se você pegar no Google e conseguir comprar uma posição no Google, que você coloca lá, se alguém entrar com bar, né? E Bento Ferreira, vai aparecer teu nome em primeiro lugar. Até isso não é difícil fazer. Então você tem que saber que essas coisas acontecem. Agora, simultaneamente a isso, você tem que preocupar também que existe um comércio eletrônico acontecendo. Às vezes você está preocupado em um concorrente que está na rua vizinha e o teu concorrente, na realidade, é um site chinês que vai entregar na casa do cliente aquele produto que você vendia. Você não vai saber nem de onde veio aquilo. Sim. Tem gente que fica achando que, por exemplo, que o dono de um restaurante é concorrente do outro restaurante, quando, na verdade, eles podem ser muito mais parceiros, porque o concorrente deles é a Netflix, é a TV Tribuna, é aquilo que prende aquele indivíduo em casa e faz ele não querer ir à rua. É verdade. Entende? O outro restaurante do lado dele pode ser um parceiro, eles podem fazer promoções comuns, criarem um ambiente ali de circulação de pessoas. E as pessoas não se deram conta disso, né? Que hoje em dia a dinâmica concorrencial ganha outro tônus. E se você atender bem o cliente e está permanentemente antenado, o que está pegando, o que está diferente, cada detalhe daquilo que você faz. Um restaurante, por exemplo, está bem lavado o copo, o talher, o garçom atende na hora, a conta chegou na hora, o banheiro está limpo, legal. Sim. Tudo isso são características que você tem que perceber e perguntar para os clientes, perceber a satisfação. Porque antigamente se dizia o seguinte, um cliente satisfeito conta para as 3 pessoas, um cliente insatisfeito conta para uma dúzia. Só que agora não, agora o cliente satisfeito conta para umas 100 na rede social e o cliente insatisfeito conta para umas 1000 na rede social. Então mudou de escala tudo, né? Você pode quebrar por uma coisa que aconteceu na rede social, que alguém colocou mal o teu nome lá. Exato. Então muda de escala a coisa. Olha, muito obrigado, Evandro. Foi um papo excelente aqui. Eu acho que cheio de insights que vão ajudar pessoas a chegarem nesse próximo nível, perceber esse movimento da sociedade. Te agradeço imensamente por essa visita. Quero tê-lo aqui outras vezes para a gente conversar sobre esse e outros temas também. Pode me chamar, foi uma satisfação. Que bom. Eu te agradeço pela sua audiência e eu te aguardo amanhã numa nova edição do programa Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.